Glória a Deus. Aleluia. Temos fome, amém? Louvado seja Deus. Como é bom, irmão, estar aqui. Hoje é dia de ceia. Fala pro teu irmão, que bom que você veio. Diga assim, vamos ceiar junto hoje. Tá tudo junto, tudo misturado. Aproveita aí e já dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço forte no teu irmão aí. Isso, 2, 3 irmãos. Dá aquele abraço que dá aquela estraladinha nas costas. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou esperançoso e desejoso com o que Deus vai fazer aqui hoje, irmão. Eu estou desejoso, eu estou com fome. Eu estou com sede disso. Como a gente cantou aqui. Nós iniciamos na semana passada uma série com o nome Cabeça Boa, pensando que nestes dias, irmão, o Senhor vai organizar algumas coisas na nossa cabeça, na nossa mente, destravar, direcionar, renovar. Irmãos, tem coisas que nós fazemos que são coisas racionais, que são coisas que nós podemos fazer, mas existem coisas que acontecem com os filhos de Deus, que são coisas espirituais, que são milagres. Eu creio que nesses dias o que o Senhor vai fazer, já está fazendo aqui neste lugar, são coisas como essa, são coisas espirituais, são milagres. Deus vai fazer algo poderoso aqui nesse lugar, na minha vida e na sua. Eu estou desejoso. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, irmão, e abra em 1 Samuel, por favor. Primeira Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler um texto e você já pode ficar com a sua Bíblia aberta aí mesmo nesse texto. Nós vamos passar por alguns versículos. Nós temos essa série, Cabeça Boa. A semana passada eu disse aqui que eu queria falar sobre mente. Já tinha um tempo que eu estava vendo algumas coisas e sendo ministrado sobre a nossa mente, sobre algumas coisas que precisam ser destravadas, né, na nossa mente. E aí eu quis pôr um nome que marque o nosso coração nessa série, que é: os filhos de Deus andarão nessa terra, caminharão a sua jornada. Os filhos de Deus viverão enquanto estiverem aqui com a cabeça boa. Porque hoje há muita opressão, irmão. E há uma tentativa enorme do diabo de roubar a sua mente, de perturbar a sua cabeça, de te deixar realmente tribuloso, né? Com a cabeça ruim. E o que eu penso é que Deus está te trazendo aqui nesses dias para frustrar mais uma vez os planos do diabo contra a sua vida, para colocar por terra,
para fazer perder as forças, irmão. Então se alguém diz, o diabo diz, alguma coisa diz, quem sabe até a voz do seu interior diz que a sua cabeça é uma cabeça ruim, que é uma cabeça que não está boa, que é uma cabeça cheia de problemas. Então eu tenho algo para te dizer nestes dias. O Senhor pode fazer que a tua cabeça se transforme em uma cabeça boa, e que os pensamentos dele venham sobre a sua mente, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 16, nós vamos ler a partir do 7. 1 Samuel 16, versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, nosso Deus disse ao profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, nós te damos graças mais uma vez nesta noite, noite de ceia, noite, Senhor, em que nos reunimos aqui, Pai, entre irmãos, meu Deus, para adorar, para entregar, para louvar, Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti. E também, Senhor, por graça, misericórdia e bondade, para ouvir a Tua palavra, crendo, Senhor, que esta palavra tem poder para transformar as nossas vidas. Então que seja feita a Sua vontade, Senhor, assim como dissemos na semana passada, a Sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Então transforma e renova a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode se sentar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmão. Tem algumas coisas acontecendo aqui hoje. Eu tenho, como eu disse há pouco aqui, eu estou desejoso do que o Senhor está fazendo aqui. Porque amanhã nós vamos iniciar um propósito de oração, o primeiro desse ano aqui. Nós vamos orar durante toda essa semana aqui na igreja, se Deus quiser, das 10 às 11. Para quem é essa oração? Para todos que quiserem. Todos que quiserem. E aí, irmãos, nós temos feito muito propósito. Sempre que fazemos um propósito de jejum, aliás, a nossa ideia é que a gente mate a carne, né? Que a carne ela perca força para que o espírito seja fortalecido. E de alguma maneira isso vai ser feito aqui também, através do nosso jejum, através das nossas orações. Mas nós estaremos clamando também de uma maneira especial nestes dias pela nossa mente, pela nossa cabeça. Se tem uma coisa, irmão, que o diabo tem trabalhado para atacar a sua mente, para paralisar a sua mente, para destruir a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, porque se a sua cabeça não estiver boa, você vai estar prostrado, quem sabe estéril, e tudo que o diabo quer é paralisar você, mas Deus quer dar vida e vida em abundância. Que bom, irmão, crer nisso.
Então eu estou desejoso, porque ainda não aconteceu, mas eu sei que de alguma maneira Deus já está fazendo na minha vida e na sua. Eu estou desejoso, sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo me trouxe a memória no meu coração de momentos como esse, quando nós entramos em propósito de oração assim, em batalha espiritual, em uma guerra. Todas as vezes que nós fazemos isso, nos reunimos com um coração verdadeiro, com a motivação correta, na presença dele. Deus, ele traz respostas, Deus, ele traz transformações, Deus traz cura, Deus traz libertação, Deus muda histórias. E eu estou aqui para dizer que eu creio que ele está prestes a fazer algo maravilhoso nas nossas vidas, no nosso arraial, no meio da igreja viva, e você vai fazer parte de tudo isso. E isso me alegra muito. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que Ele vai fazer e vai ser perfeito. E nós precisamos querer participar disso, irmão. Precisamos querer, desejar. Eu quero estar dentro disso, eu quero fazer parte disso. Eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vem, mas eu quero estar envolvido. Eu quero viver o que Deus tem preparado para a minha vida. Então, irmãos, esse texto aqui que nós lemos é um texto muito conhecido, é um texto que fala sobre um dos personagens bíblicos mais conhecidos, né? Uma das histórias mais relevantes da Bíblia, para o povo de Israel e para todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Então, quando nós falamos de Davi, nós pensamos em muitas coisas, irmão, porque Davi viveu muitas histórias, Davi teve muitas experiências, Davi teve muitas batalhas, mas teve muitas vitórias. Davi também teve, ao decorrer da sua vida, algumas derrotas, mas nós não conhecemos Davi como um rei derrotado, nós conhecemos Davi como um rei vitorioso, amém? Então, no meio da nossa caminhada, no meio da nossa trajetória, eu me alegro de dizer isso, irmão, nós teremos também alguns contratempos, quem sabe até algumas derrotas, mas eu creio que o filho e a filha de Deus não serão conhecidos pelas suas derrotas, não serão conhecidos pelos seus tempos de dificuldades. Sim, serão conhecidos porque Deus entrou com providência, porque servem a um Deus poderoso que muda a sorte, que muda a história e que dá testemunhos para que nós possamos contar, testemunhas de vitória. Então, irmãos, nós acabamos de ler um texto. Na verdade eu não vou pregar sobre esse texto, mas é importante a gente entender. Eu vou pregar um pouco adiante disso, mas é importante a gente entender que Davi foi escolhido por Deus. Deus usou a vida de um profeta, falou na boca de um homem, usou o óleo, ungiu Davi, e Davi foi escolhido por Deus. E no momento que Davi foi escolhido por Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou dentro da vida dele. Sabe por que eu me alegro? Desde o começo eu estou dizendo isso. Por quê? Porque eu estou pregando a homens e mulheres que também, de alguma maneira, em algum momento, foram escolhidos por Deus. E no momento que foram escolhidos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, entrou dentro da sua vida. É a esse povo que eu prego. Ah, meu Deus. É um povo que enfrenta batalhas, é um povo que tem dificuldades, é um povo que muitas vezes vive altos e baixos, mas é o povo de Deus nessa terra. É o povo escolhido por Deus, é o povo que tem o Espírito de Deus. Olha para o seu irmão aí, dá um sorrisão para ele, mostra como é que é a vida de alguém que tem o Espírito de Deus. De repente, irmão, a vida dele nem justifica ele dar esse sorriso,
porque talvez possa estar enfrentando uma batalha, mas alguém que tem entendimento, alguém que tem a cabeça boa sabe, eu posso até estar enfrentando um gigante, eu posso até estar enfrentando uma batalha, mas a maior de todas já foi vencida em uma cruz há 2000 anos atrás. Então por isso eu tenho consolo, eu tenho conforto, e eu creio que para sempre eu vou viver com Ele. O tema de hoje é derrube esse gigante. E eu estou aqui atrás de pessoas corajosas que vão se levantar hoje aqui neste lugar, vão tomar decisões sérias para suas vidas, vão se posicionar e vão amanhã falar: cadê esse filisteu? Cadê esse fariseu? Eu quero encontrar esse gigante, quero derrubar ele de uma vez por todas. O papo hoje é esse, irmão. Eu penso que eu estou pregando para os próximos vencedores de Jesus nessa terra. Porque muitas vezes o diabo quer minar isso. Ele quer roubar essa alegria de você, ele quer roubar essa promessa de você, ele quer dizer que você não pode viver, que as suas dificuldades vão impedir e vão te matar. Mas eu vim aqui como Samuel hoje para dizer: você foi um eleito, você foi um escolhido. O nosso Deus não olha como o homem vê, ele vê lá dentro do coração, e hoje ele está sondando o meu coração e o seu aqui nesse lugar. Agora, irmão, escuta. Se Deus te vê e vê teu coração, Deus também vê esse gigante, amém? Deus também conhece os gigantes, sim ou não? Conhece. E aquele que crê nesse Deus, Deus entrega o gigante na mão dele. Eu quero ler com vocês agora o versículo 32, capítulo 17, nós vamos adiante, por favor. Falei para deixar aberto, pode deixar, porque nós vamos discorrer alguns versículos aqui. Primeiro Samuel 17, 32, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Primeiro tópico, irmão, se você anota, então anota. Primeiro passo para chegar em algum lugar é decidir que você não quer mais estar onde você está. Se eu quero chegar em algum lugar, hoje eu preciso decidir que o lugar que eu estou agora não é o lugar que eu quero estar. E aí eu vou me posicionar para alcançar, para chegar neste lugar aonde eu sei que Deus preparou algo para mim. E aí, irmão, o que está acontecendo aqui? O Davi está tomando uma decisão. Ele já foi ungido, mas ele ainda não é rei. Mas ele tem uma palavra de que ele vai ser o rei. E aí ele fala: se essa palavra é para mim, então eu quero viver essa palavra. Por isso eu disse há pouco que eu estou aqui hoje crendo que pessoas corajosas vão ouvir essa palavra e entender em seus corações que há uma palavra de Deus para a sua vida. No meio, entre a palavra, entre o cumprimento da palavra, existe um gigante. Mas existe um Deus muito mais forte que esse gigante, e que se você crer nele, esse gigante vai cair por terra, e toda a palavra que Deus te deu vai ser cumprida sobre a tua vida. É simples. Há uma palavra liberada. Davi, você é um escolhido de Deus. Davi é o último a ser escolhido pelo pai. Ele chama um filho, tenho certeza que vai ser esse. O Samuel, até o profeta se engana. Chama o mais forte, guerreirão lá, vai lá. Não é esse não. Põe o outro, não é esse. Põe o outro, não é esse. E aí passa 7 filhos. E aí o Samuel fala: mas Deus não confirmou. Não é nenhum deles, não tem mais nenhum. E aí o Jessé fala assim: tem um lá, está cuidando das ovelhas, é o menor, é o mais novo. Manda chamar ele. Na hora que o profeta vê o Davi, ele fala: é esse. Escuta isso, irmão. Porque às vezes nós
tomamos como baliza nas nossas vidas as palavras das pessoas que estão perto de nós. E o pai disse que não era ele, os irmãos imaginaram que não era ele, até o próprio profeta errou, pensando que não ia ser Davi. Mas na hora que o Davi chega, o Deus que não vê como o homem vê, fala: é esse mesmo, pode derramar o óleo nele. O que eu tenho para dizer é: Deus não se enganou com você. Deus não escolheu errado. Deus, Ele olhou para você, Ele chamou você, escolheu você e liberou uma palavra. Eu penso, sabe o que? O Espírito Santo já está trazendo essa palavra, essas promessas, a tua memória, para te dizer: se você estiver com a sua cabeça boa, com o seu coração no lugar certo, eu vou cumprir todas as palavras que eu liberei na sua direção. E aí o Davi recebe a palavra, e ele fala: vou voltar lá para os meus afazeres. Ele continua cuidando de ovelha. O Saul fica endemoniado. Sabe quem é Saul, irmão? O rei. O rei fica endemoniado. Por quê? Quando o Espírito de Deus saiu do Saul, ele entrou no Davi. E aí o que acontece? Ele fica perturbadão. O Davi está com a cabeça boa, mas e o Saul? Como é que está a cabeça do Saul? Ruim. Por quê? A cabeça do Saul era boa, ele era escolhido de Deus. Quando alguém com a cabeça boa passa a ter a cabeça ruim? Pode um escolhido de Deus se perder no meio do caminho? Um homem que tem o Espírito de Deus no meio do caminho perder o Espírito de Deus e ser atormentado por demônios? É o que a Bíblia está nos direcionando. É o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Saul tinha o Espírito de Deus. É o final do capítulo 16. Se você, eu sempre digo, ganha quem lê. Não dá para ler tudo aqui. Aí o que acontece? Alguém lá dos servos do Saul fala assim: olha, chama alguém para tocar e para adorar, para ver se esse demônio cai fora. Quem que eles chamam? Davi. O Davi foi chamado para ser rei, mas antes de ser rei, o que ele tem que fazer? Expulsar o demônio do rei. Porque a vida do crente, do cristão, do filho de Deus, ela é uma vida pautada em coisas espirituais. O pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso. Então, o que nós precisamos? Confiar, obedecer e seguir, mesmo sem entender. A palavra que o Davi ia ser o rei. O que ele tem que fazer? Expulsar o demônio do rei. Ir lá tocar uma harpinha e adorar. E aí o que ele faz? Toca a harpa e adora. E depois ele volta correndo para cuidar das ovelhas. Ele continua fazendo o que ele está fazendo e está lá na casa do rei. Está vendo as coisas. Está sendo preparado para viver tudo o que Deus tinha para ele. E ele está de alguma maneira sendo avisado. Escuta isso, irmão. Porque muitas vezes a gente brinca com pecado. Muitas vezes a gente brinca com coisa séria. E de alguma maneira o Davi está sendo avisado: olha, eu escolhi você, mas olha o teu futuro se você não obedecer o que eu tenho para você. Assim como eu escolhi Saul e depois eu rejeitei Saul, eu estou escolhendo você, mas eu também posso rejeitar você. Porque às vezes a gente pensa que não tem mais limite, e o temor ao Senhor precisa ser a base, o alicerce das nossas vidas. Então Davi, entre ter a palavra cumprida, entre viver, ser rei, o que ele tem que fazer? Derrubar um gigante. Então, irmãos, por que às vezes a gente quer parar? Por que às vezes a gente fica desanimado no meio do caminho? Porque Deus fez uma promessa, mas apareceu um gigante no meio do caminho. Se a gente sabe que o mesmo Deus que deu a palavra vai nos ajudar a vencer o gigante, então é hora de derrubar esse gigante. O primeiro passo para quem quer sair do lugar onde está, se você identificou que você precisa sair do lugar onde você está, que você precisa ir a um lugar novo, o primeiro passo é desejar não estar mais aí onde você está. O Davi foi lá. Eu vou. Quem sabe essa é a oportunidade. Eu vou enfrentar esse gigante.
Segundo, esse é um clássico, irmão, a gente fala muitas vezes disso, mas parece que nas nossas vidas vai ser um gigante, na vida de alguns então um gigante para sempre. Pare de procrastinar. Você quer ter a cabeça boa? Você quer viver tudo aquilo que Deus tem te chamado para viver? Para de enrolar. Para de deixar para depois. Para de deixar para amanhã. Para de dar ouvido para os seus sentimentos. Cuidado com seus sentimentos. Porque se o Davi tivesse olhado para o gigante e pensado: meu Deus, eu sou tão pequenininho, ele tem quase 3 metros, o que ia ter acontecido? O gigante ia ter dominado o povo de Israel, porque já estava todo mundo com medo. Então nós precisamos, para derrubar um gigante, tomar uma decisão para fazer isso. Vamos ler o versículo 11. 1 Samuel 17:11 diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O Golias era grande, o Golias era um gigante, o Golias era forte. E aí o que ele falou? Vamos fazer o seguinte: escolhe um de vocês aí, os filhos de Saul, e vem aqui me enfrentar. O rei Saul, os seus servos, o exército ficou com medo. O que eles fizeram? Meteram o pé, saíram fora. Deixa isso para depois. Porque muitas vezes o medo paralisa a nossa cabeça, a nossa mente. Você está aqui? Muitas vezes o medo para e impede, faz com que a gente fique procrastinando, deixando para depois. Não dá para deixar para depois, irmão. Precisa ser hoje. Eu preciso tomar a decisão hoje. Eu quero estar saudável, eu quero estar com a cabeça boa. Eu não vou dar mais ouvido para os meus sentimentos. Eu não vou mais andar desanimado. Eu não vou mais andar como um filho que não tem pai. Eu vou me posicionar, vou tomar a decisão que for necessária hoje para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos projetos são iniciados e parados no meio do caminho? É agora, irmão. Tem gente que dá até desculpa de vamos orar. Tem que orar. Claro, a gente precisa buscar as coisas no mundo espiritual, mas você vai orar até quando? E quem talvez nem esteja orando, né? Precisamos nos posicionar. Parar de deixar para depois. O Renan disse aqui agora, se você tem alguma coisa para acertar com alguém, irmão, é agora. É hoje. Faz sentido no meio do arraial, no meio da igreja, a gente ficar com confusão um com o outro? Eu não gosto desse, não gosto daquele, aquele falou isso, aquele falou aquilo. Quem está ganhando com isso é o diabo, irmão. E aí eu quero neutralizar a ação do diabo na minha mente. Eu preciso começar a tomar atitudes e derrubar gigantes. Tem que acertar as coisas. Para de deixar para depois. Uma hora, quando Deus der a oportunidade, quando Deus mostrar, irmão, Deus já mostrou. Você é filha, Ele quer usar você. Agora você precisa fazer a tua parte. Para de procrastinar. Vence o desânimo, vence os pensamentos ruins. Irmão, vamos ser sinceros aqui, fazer um exercício. Você tem só pensamentos bons, ou você também tem pensamentos ruins? Pensamentos ruins? Você já pensou em dar um soco na cara de alguém? A Bíblia diz que você tem que dar a outra face, não é? Mas alguém aqui já pensou, vou dar um soco na cara desse cara agora. Eu vou puxar o cabelo dessa mulher, vou jogar ela no chão aqui agora. Sabe como é o nome disso? Dardo inflamado. Nós temos um Deus que tem uma agenda, uma palavra, uma promessa para fazer nas nossas vidas. Mas também no mundo existe um diabo que também tem uma agenda, que é destruir você. E aí ele vai lá com o dardo, pá, na tua mente. Vai lá e dá um soco na cara dele, mostra quem manda.
O Davi deu uma pedrada, vai lá e acaba com ele. Vai lá e deseja o mal. Você sabe, irmão, olha só, são coisas simples para a gente poder entender. Ontem à noite fiz uma compra no iFood no mercado, estou esperando lá o pão chegar. Meu Deus. Daqui a pouco aparece uma mensagem, estamos com poucos entregadores, tem um problema. Aí eu mando uma mensagem, vai entregar ou não? Não respondem. Aí eu mando uma interrogação, não respondem. Aí eu tenho que me virar com outra coisa para comer, porque o pão não chega. E eu tenho lá um anão de 7 anos, já disse aqui, que fica assim, eu estou morrendo de fome. Pai, a gente vai comer o quê? E ela puxou a mim isso, irmão. Porque quando eu estou com fome, eu só penso nisso. O que eu vou comer, como eu vou comer. Se aparecer um bicho passando na rua, acho que eu mato para poder fazer um churrasco. Desespero da fome. É a Melina, é eu e ela. E o pão não chegou, eu tive que preparar outra coisa lá. E ela falou umas 50 vezes, eu estou morrendo de fome. Vou comer o quê? Estou morrendo de fome. E aí, irmão, hoje de manhã apareceu uma mensagem: sua compra foi cancelada. Hoje de manhã. Aí, avalie este mercado. Eu falei, agora eu vou descer o rei aqui. Aí eu coloquei uma estrelinha e comecei a digitar. Aí eu falei, meu Deus, não se paga mal com mal. A vontade que eu tinha era de ir lá no mercado e falar, infeliz, pelo menos fala que não vai, que eu compro pão em outro lugar. Não vou falar que é dar um soco em alguém, que é feio o pastor falar isso. Tirar a satisfação, né, Gu? Oh, que palhaçada é essa? Você nem responde a... E aí, irmão, eu nem pensei nisso para falar aqui. Será que foi por isso que não veio o pão ontem, Jesus? Mas a vontade foi grande de avaliar mal, deixar um comentário ali. Mas eu deixei quieto, irmão, não respondi nada, nem uma estrelinha lá, cancelei, deixei tudo quieto. Mas às vezes vem pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins, acerca de outras pessoas, acerca de nós mesmos, muitas vezes vão interrompendo o que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente vai procrastinando, vai trocando as prioridades, vai deixando para depois, por medo, por pensamento ruim, por insatisfação. Tem uma coisa que paralisa, bloqueia a cabeça de muito filho e filha de Deus, trava a mente, é a insatisfação. Eu estou insatisfeito, porque eu estou na igreja lá faz 3 meses e ninguém veio falar comigo. Eu estou insatisfeito porque eu estou há 3 anos lá e ninguém dá oportunidade para mim fazer uma oferta. Eu estou insatisfeito com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu trabalho. A insatisfação, irmão, faz você adiar, anular o que Deus tem para você. E aí você deixa muitas vezes de tomar decisões novas, porque você está preso naquilo que é velho e fica postergando e fica deixando para depois e não quer mexer. Tem que tomar decisão, irmão. Tem que enfrentar o gigante. Para de procrastinar. Para de deixar para depois. Para de deixar a dieta para segunda-feira. Eu vou dizer algo para você, irmão, aqui. Dieta não é regime. Você entende isso? Não é só eu vou fazer uma dieta porque eu quero perder a barriga. Perder a barriga é bom, não é? Você tem vergonha? Perder a barriga é bom, não é? Maravilhoso, irmão. Quem tem uma barriguinha sabe do que eu estou falando. Tem gente que não sofre tanto com isso, né? Mas tem uns que sofrem. Mas não é só isso, irmão, é saúde. Sabe o que você está fazendo quando você faz uma dieta? Você está evitando ter diabetes na tua vida. Outras doenças que você pode ter predisposição ou não. Você pode gerar uma doença na tua vida. Então quando você fala, eu vou cuidar da minha saúde, você não está falando sobre perder barriga só. Você está falando em de repente aumentar os seus dias de vida.
Cuidar de você. Ah, depois eu vejo isso, não tenho tempo para isso agora. Com que tempo que eu vou na academia? Com que tempo que eu vou correr? Não tenho tempo para isso. Talvez você não tenha tempo para cuidar da saúde agora, irmão, mas você não vai ter uma escolha quando você tiver que ser internado para cuidar de uma doença. Alguém fala assim, está repreendido essa palavra. A gente colhe o que planta, irmão. Se você não cuidar da sua saúde, quem vai? Para de deixar isso para depois. Fala a Deus está falando aí, hein? Deus está falando lá no fundo aqui. Olha o fogo de Deus. Não deixe, irmão, para cuidar da sua vida física, da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Não fique deixando para amanhã, não fique deixando para depois. Derruba esse gigante hoje. Quem que manda, irmão? Quem que manda em você? No começo que eu comecei a mudar alguma coisa na minha vida, eu ouvia uma frase assim: se você perde para batata frita, você vai ganhar de quem? Aquilo foi um insulto, irmão. Eu queria morder a pessoa que falou para mim isso. Mas se você perde para desejinhos, irmão, porque eu pensei naquela batata Fingles verde, né? Que já é tradicional aí. Se você perde para Fingles verde, você vai ganhar de quem? Aí você olha e fala, meu Deus, eu amo a Fingles verde. E é claro, irmão, que nós não somos, a maioria de nós não somos atletas, não temos que ser extremamente radicais, mas algumas mensagens você tem que dar na sua mente. Se você disser que não vai fazer isso, então não faça. Então, por exemplo, irmão, eu não ia me estender nisso, mas eu vou encerrar com isso essa parte. Eu como alguns doces às vezes, amém. Pudim, então, irmã, se você fizer um pudim eu vou comer. Mas tem uma coisa que há quase 3 anos não entra na minha casa, é açúcar branco. A gente não compra, a gente não usa. Mas é hipocrisia, você come o doce, não é, irmão. Eu coloquei aquilo como, isso não vai fazer mais parte da minha vida. E algumas decisões você precisa tomar. E aí a gente toma café sem açúcar, a gente vai fazendo algumas coisas e vira um hábito para que a nossa saúde melhore. Você quer ter boa saúde? Quem quer ter boa saúde? Precisa cuidar. O que é a cantina hoje? Tem cantina? É batata frita a cantina? Brigadeiro a cantina, irmão. O pastor está pregando contra aí. Pare de procrastinar. Vença o seu medo, vença a sua ansiedade, vença as suas angústias, vença os seus maus pensamentos, os sentimentos que tentam te abalar. Vença os dardos inflamados do diabo, que o capacete da salvação blinde a sua mente, a sua cabeça. Terceiro, não podemos perder uma batalha antes de entrarmos nela. Você entende isso? Isso é muito real. Nós não podemos perder uma batalha antes de entrar. Se a gente não batalhou ainda, a gente também não ganhou, mas também não perdeu. Mas muitas vezes a nossa cabeça, ela manda uma mensagem, quando a nossa cabeça não está boa, ela manda uma mensagem: não vai lá que você vai dar ruim para você. Não entra nessa batalha que você vai perder. Não enfrenta esse gigante, porque você não é capaz de vencê-lo. Então, há muitas mensagens que vêm na nossa direção. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é bloquear essas mensagens. Porque se eu não batalhei ainda, como que eu já tenho um espírito derrotado? Combine, irmão, combina no seu pensamento, no seu entendimento, um filho de Deus que venceu
todas as batalhas até hoje, ter uma mente derrotada? Ter uma mente de miséria? Combina isso? Não, então isso precisa ser rompido nas nossas vidas. Esse gigante precisa cair. Nós vamos ler do 33 ao 37, 1 Samuel 17, do 33 ao 37. Diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha o versículo 33, o rei olha para o Davi e fala assim: você não tem a menor chance. Quem é você, esse franguinho aí? Você já viu o tamanho daquele cara lá? Quem é você? Você veio da onde? Quem você pensa que é? Como que você vai alcançar? Como que você vai vencer? Como que você vai prosperar? Como que você vai ser abençoado? Como que você vai derrotar um gigante? Nós precisamos entender isso, irmão. O Saul está falando: você não é capaz. Aí a gente olha, eu falei agora há pouco, um pouco antes, quem que é o Saul neste momento? Alguém sem o Espírito de Deus, endemoniado. Quem está entendendo isso? Muitas vezes as vozes que a gente está ouvindo, as mensagens que a gente está recebendo, informações que a gente permite entrar no nosso coração, são de pessoas que não têm o Espírito de Deus, que estão endemoniadas. E aí a gente acredita. Mas o Davi nos ensina algo aqui. Ele ouve a mensagem. Você já ouviu dizer muitas vezes a expressão: tem coisa que é melhor ouvir do que ser surdo, não é? Mas nem tudo que você ouve, você pode deixar entrar no seu coração. Nem tudo que você ouve, você pode deixar fazer morada na sua cabeça, na sua mente. Aí você ouve uma palavra às vezes de um endemoniado, de alguém lá no seu trabalho que não tem nada com Deus, um filisteu, um perturbado, um endemoniado. Você sabe que é um endemoniado, você já tocou a harpa para expulsar o demônio dele. Aí no outro dia você está meio fraco, o cara vem te dar uma palavra e você mingua, e você deixa ser paralisado, bloqueado. A tua cabeça fica ruim com a palavra de alguém que tem um espírito de demônio sobre a vida dele. Nós precisamos despertar para isso. Existe uma batalha o tempo inteiro acontecendo, então eu tenho que escolher qual palavra vai fazer morada na minha cabeça, na minha mente, se é a do diabo ou se é de Deus. Quem eu vou escolher acreditar? Nós que somos filhos de Deus vamos escolher Deus, sim ou não? Então por que você está alugando um espaço para o diabo na tua mente? Quando as palavras vêm querendo te paralisar, você deixa elas entrar. Já tem que interromper, destruir, não aceitar, repreender mesmo. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Isso não é uma verdade sobre a minha família. O que o Davi faz? Ele não perde a batalha antes de entrar. Ele fala assim, ó, ele responde no 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Alguém já enfrentou algum leão aqui? Você já falou isso, eu estou vencendo um leão por dia? Quem já venceu um problema aqui? Quem já venceu um leão aqui? Quem já venceu um urso aqui? Quem está vencendo leão e urso todo dia aqui? Então olha o que o Davi está falando. O Saul falou: esse gigante é grande. É grande porque você não viu o leão que eu peguei pela barba. Olha o que o Davi fala.
Esse problema é grande. Em vez dele deixar um endemoniado entrar com uma informação na mente dele, ele já fala: você acha que esse cara é grande? Ele é grande, mas eu pego um leão pela barba, eu mato o leão para proteger as ovelhas da casa do meu pai. Está aqui, ó, 35. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Escuta isso, irmão. O endemoniado falou: não vai não, porque você é pequenininho. Mas quando o endemoniado vê a fé do Davi, ele fala: vai, porque Deus é contigo. Quem entende isso? Talvez tenha gente hoje dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, teu casamento não vai dar certo, você não vai alcançar. Mas vai ser a mesma pessoa que vai dizer: a tua fé é grande, é maior do que esse gigante. Eu já vi você vencendo problemas como esse, você também vai vencer esse gigante. Pode ir, porque Deus é contigo. É esse tipo de coisa que precisa alimentar a nossa cabeça, que precisa dirigir a nossa mente, que precisa governar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Que tipo de coisa é esse? Eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso. O cara é brabo, fala a verdade. Gente, o cara é brabo. Ele fala que pegou o leão pela barba. Cara, é um leão. O leão veio lá para pegar a ovelha, João. A ovelha era do meu pai. Você acha que eu ia deixar? Eu peguei o leão pela barba. Parece até o Pablo Marçal, né? Acho que ele não viu essa parte da Bíblia ainda, senão ele já tinha contado essa história também. Irmão, eu estou muito com esse Pablo Marçal na cabeça. O cara inventa cada história, até Deus duvida. Mas o Davi, ele está falando assim: eu matei o leão. E não é mentira. Eu matei o urso. E eu vou matar esse filisteu também. Porque o mesmo Deus, o meu Deus. Quem entende isso, irmão? Eu não sei você, mas eu me alegro com essa palavra. Porque o mesmo Deus que me fortaleceu, que me deu capacidade, o mesmo Deus para pegar na barba do leão e matar ele, a mesma coisa com o urso, o mesmo Deus vai me ajudar a derrubar esse gigante também. É o mesmo Deus. Perceba, há uma agenda do diabo, há uma agenda de Deus. O Saul endemoniado, usado pelo diabo, fala: não vai não, você é moço, você é pequenininho, você não tem capacidade não, você é um fracote, você não pode. O que você sabe? Quem é você? O diabo querendo dardo, flecha, paralisar, deixar tua cabeça destruída, sem força, tua cabeça ruim, cheio de pensamentos, sentimentos, coisas todas ruins, tóxicas, tentando te paralisar. E aí a agenda de Deus dizendo: o mesmo Deus que já me fez, já me livrou de tudo isso. Irmão, você já derrubou algum leão, sim? Você já viu que Deus é bom, sim? Você já viu Deus agindo na sua vida, na sua casa e na sua família? Sim, é o mesmo Deus, Ele vai continuar agindo e Ele vai te dar vitória contra esse gigante em nome de Jesus. Mas você precisa estar com a cabeça boa para entender isso, porque senão uma palavra dessa de Saul pode entrar no teu coração e te paralisar. Eu preciso estar blindado. É só Deus que pode fazer isso. Essa série, irmão, tem como propósito renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente.
transformar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. Essa série é para todos nós, irmão. Todos nós que enfrentamos leões todos os dias, que enfrentamos ursos todos os dias, e que de vez em quando o diabo quer mandar um gigante para dizer que você vai ser paralisado, que você vai ser destruído. Se você estiver com Deus, o final é vitória, irmão. Billy Graham falava assim: eu li a última página da Bíblia e eu sei que vai acabar tudo bem. Ah, que coisa linda, irmão. Eu sei que lá no final o povo de Deus vai ter vitória. Eu sei que lá no final o gigante vai cair. Eu sei que lá no final o diabo vai ser preso, vai ser destruído, vai ser lançado no inferno. Até que a gente chegue no final, nós temos um Deus que está cuidando de tudo, que coopera para que tudo vá bem na vida daqueles que amam a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu prego a pessoas que amam a Deus aqui, amém? Então, Senhor, coopere, irmão, até que chegue o final. Olha para o seu irmão e diz assim, diz para ele. Essa semana algumas pessoas me mandaram um Reels, né? Dos pastor que manda repetir. Esse sou eu. Fala para ele assim: não perca uma batalha antes de entrar nela. Você entende isso? O Davi enfrentou o gigante caiu por terra. Quarto e último, eu encerro com isso. Entre em lugares que você nunca entrou. O versículo 45 diz assim, olha só, 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você conhece a história, irmão? O Saul quis dar uma armadura nada a ver para o Davi. O Davi falou: não dá para mim com isso não, deixa eu ir na minha aqui. Foi lá, pegou as pedrinhas, pegou lá a funda dele e foi enfrentar o gigante. Na hora que ele chega para o Golias, o Golias fala: eu sou um cachorro por acaso? Para você vir com um pedaço de pau, umas pedras para me enfrentar? E aí o Davi faz essa declaração, irmão, que é uma das coisas mais lindas que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você com o meu Deus. Irmãos, escuta isso. Não é só sobre a pedra, é sobre fé. Davi, ele tinha fé, e Deus usou a pedra. Escuta isso, irmão. Faz sentido para você alguém pequeno com uma pedra derrotar um gigante armado? Não, irmão. Mas Davi, ele tinha fé. Alguém tem fé aqui? Então o que você tem na tua mão pode ser pouco, pode ser pedra, mas Deus usa o que você tem na sua mão para que o gigante caia por terra. Talvez você diga: eu não tenho muita coisa, eu só tenho umas pedrinhas. Mas foi com essas pedrinhas que você derrotou o leão, foi com essas pedrinhas que você derrotou o urso. Então Deus usa o que você tem para derrubar o gigante, irmão, desde que você tenha fé. Deus vê o coração e usa o que você tem. Sabe o que é isso, irmão? Armas espirituais. Chegou um momento de a gente entender. Eu encerro com isso, para que a gente possa estar com a nossa cabeça boa. A única maneira, única, não tem outra. Não adianta ir só com a pedra, não adianta, irmão.
Não adianta usar só o que você tem. Você precisa também usar o que você tem. Mas chegou um momento que a nossa cabeça, a nossa mente precisa ter um entendimento de que as armas que nós precisamos são armas espirituais. Eu preciso mudar as minhas armas. Deus usa a pedra quando eu ativo o espiritual, quando eu ativo a fé. É por isso que a gente está propondo para orar essa semana inteira, para que a gente possa trocar armas naturais, coisas pequenas, por armas espirituais que vão nos capacitar a vencer todos os gigantes. Talvez você tenha rodado essa pedra, você tenha se cansado de tanto atirar essa pedra, porque você está fazendo da maneira errada. As armas que nós precisamos são armas espirituais, porque os nossos inimigos não são carnais. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades. E principados e potestades se vencem com armas espirituais. Você precisa ser revestido com o capacete da salvação. E também, irmão, precisa receber armas espirituais para enfrentar os gigantes no dia a dia. Nós precisamos ver isso. Precisamos ter esse entendimento, irmão. Se você deseja ter uma cabeça sã, uma cabeça saudável, bons pensamentos, bons sentimentos, parar de desejar um mal por próximo, parar de desejar um mal para você mesmo, romper com o pecado, destruir o que tem te paralisado, você precisa de armas espirituais. Somente pedras não serão capazes de te dar essa vitória. Precisa de arma espiritual, irmão. Eu quero ter a minha cabeça boa, eu preciso de armas espirituais, e eu só encontro isso no Senhor. O Espírito de Deus em mim me capacita para viver isso. Vamos orar, irmão? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você, irmão. Escuta isso. Nós vamos ceiar. E todas as vezes que nós ceiamos, eu ministro e eu creio que quando nós tomamos decisões em cultos como esse, quando você tomar o suco, comer o pão, quando você fizer parte, renovar a aliança, você tomando uma decisão, você sela no mundo espiritual. Isso é uma arma espiritual. Então olha só, irmão, Deus vê a fé, Deus vê o coração e usa a pedra. Isso é poderoso, você precisa entender isso. Deus, ele enxerga não como o homem vê, Deus vê dentro do seu coração. Deus vê qual é a sua motivação, como você crê. Deus olha a fé e usa a pedra. Quem está entendendo? Deus olha a sua fé e vai usar o que você tem na tua mão. Deus olha a sua fé e vai usar a sua família. Deus olha a sua fé e vai usar o teu casamento. Talvez você hoje olhe e diga: meu casamento é pouco, eu estou precisando de ajuda. Mas se você tiver fé, Deus vai olhar a sua fé e vai usar o seu casamento. Deus vai olhar a sua fé, vai olhar o seu coração, vai olhar a sua motivação, que você tem na sua cabeça, e vai usar você. Mas precisa de fé, precisa entregar tudo para o Senhor, precisa desejar receber essas armas espirituais. Escuta, irmão, nós vamos orar, mas eu tenho que te dizer isso. Não funciona se você vier aqui no domingo só, se quebrantar e ir embora viver a sua vida. Não funciona. Quem está entendendo isso? Não funciona, irmão. Quem tem a cabeça boa vai tendo o seu entendimento transformado, e eu preciso entender isso. Não vai funcionar isso se eu vier aqui no domingo e daqui a pouco eu vou embora e vou viver a minha vida como se nada disso fizesse sentido. Só vai funcionar se eu colocar aqui,
eu preciso derrubar um gigante. Sair daqui amanhã sem ouvir o que o Saul tem para falar, só olhar para o gigante e falar: Deus me ajudou a derrubar um leão já, Deus já me ajudou a derrubar um urso, eu também, com Deus, eu vou derrubar no nome de Jesus esse gigante. Só funciona assim, irmão. Não dá para viver coisas profundas se minha fé é rasa. Não dá. No mundo espiritual não dá para viver de ilusão, irmão, criando histórias. Não dá. Eu preciso entender que é na medida que eu entrego, que é na medida que eu creio, que eu também vou receber e vou viver e vou ver esse Deus trabalhando na minha direção. Nós vamos orar por isso agora, e depois nós vamos ceiar. Os irmãos que vão servir a ceia já pode até vir aqui na frente, por favor, enquanto nós oramos. Eu quero orar por você, irmão, e eu não vou fazer apelo hoje, porque eu creio que na sua oração Deus vai sondar seu coração aqui neste lugar. Deus vai olhar o seu coração, Deus vai olhar a sua fé e vai usar você para derrubar esse gigante, irmão. Pai, nós te damos graças. Senhor, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos muitas vezes fracos. O que o Saul estava dizendo sobre Davi, no mundo físico, era verdade. Mas nós não nos movemos no mundo físico, nós nos movemos no mundo espiritual, Pai. Então nós sabemos que o Senhor não olha para as nossas limitações. O Senhor olha para aquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Por isso, eu quero clamar, Senhor, que o Senhor possa tocar cada coração, Senhor, que o Senhor possa tocar cada mente, cada cabeça, Senhor, aqui neste lugar, e, Senhor, fortalecer a fé, Pai, para que através da fé, os meus irmãos e irmãs possam ver esses gigantes caindo por terra. Eu vou dar 1 minuto para você orar, irmão, com as suas palavras. Nós não vamos cantar. Eu não vou mais orar, eu quero que você feche seus olhos e ore por você. Uma decisão precisa ser tomada. Eu quero que você comece a apresentar esse gigante para Deus. Eu quero que você dê nome para esse gigante. E que você diga: eu creio, Senhor, que o Senhor vai me ajudar a vencer esse gigante. Fale com as suas palavras, meu irmão. Eu vou dar 1 minuto para você apresentar esse gigante. E que pelos olhos da fé você possa ver esse gigante caindo agora. Será que você é espiritual ao ponto de poder enxergar pelos olhos da fé esse gigante sendo derrotado agora? Davi acertou uma pedra na testa daquele gigante e ele caiu. E aquele gigante foi destruído. E esse gigante que tem te afrontado também pode ser destruído com o poder que há no nome de Jesus. Nenhuma palavra ou agenda do diabo pode ter o poder de paralisar a sua mente. A tua mente é frutífera. A tua cabeça é uma terra fértil. E toda semente plantada por Deus vai germinar e vai gerar fruto. Eu consigo ver pelos olhos da fé muitos gigantes caindo por terra. Não por causa das pedras, mas por causa da fé. E uma fé move montanhas. Uma fé gera o impossível. Uma fé provoca milagres. E eu consigo ver, junto com você, meu irmão, gigantes caindo por terra, sendo destruídos, porque o Senhor, Ele
tem poder para fazer, e se Ele encontrar essa fé no seu coração, você vai ver esse gigante sendo destruído, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem se alegra com o gigante caindo por terra aí? Quem se alegra, meu irmão? Deus tem poder para fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Ei, você que está ligado com as coisas de Deus, escuta o que eu vou te dizer. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus pode fazer infinitamente mais. Derrubar um gigante, destruir uma enfermidade, mudar a tua sorte, transformar a sua vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, o poder dEle que opera na sua vida. Aleluia.